irmãos, eu vim aqui para falar que o Senhor tem dado à minha vida. E antes de começar a falar alguma coisa dessas bênçãos que Deus tem dado à minha vida, eu gostaria de dizer a todos os irmãos: vim trazer para vocês um desafio de Deus em favor da nossa pátria, em favor do nosso povo, para fazer uma mudança, uma grande transformação à nossa pátria. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, porque o mais importante do que qualquer pessoa é a palavra de Deus. E lá em Atos, nós, na minha Bíblia, mais ou menos página 1202, vocês poderão procurar Atos, capítulo 18. E Atos é um livro que vem depois dos Evangelhos. Para achar facilmente esse livro, é só você abrir a Bíblia bem no meio, colocar a mão atrás, e aonde você abrir bem no meio e abrir de volta, você vai estar em Mateus. Aí você vira Marcos, Lucas, João, e aí vem Atos. Pronto, já acha fácil. Muito fácil para achar esses textos. Vamos nos colocar em pé em reverência à palavra de Deus e fazer uma leitura do verso 23 em diante. Atos 18, 23. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho do Senhor. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram os discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Bendito Deus, obrigado pelas tuas palavras. Amém. Assentado. Às vezes, nós pensamos que para realizar a obra de Deus, precisa de muitas coisas, mas eu sempre tenho ensinado o seguinte: para se realizar a obra de Deus, precisa um grande amor no coração. Sem que você tenha muito amor, você não está pronto a desprezar nada, a renegar nada. Você quer tudo, tomar posse de todas as coisas. Mas quando você tem um grande amor no coração, as pessoas deixam tudo por um grande amor. Amém? Deixa tudo por um grande amor. Esse grande amor, irmãos, é que Deus demonstrou a nós. Porque Deus é amor.
E Ele demonstrou este grande amor por nós e mandou-nos Jesus para que nós o conhecêssemos. Mas nós não temos meios de conhecer Jesus a não ser pela sua palavra. Só a palavra de Deus fala de Jesus, da sua vida, do que Ele ensinou, das coisas maravilhosas que Ele falou. Só a Bíblia. Mas muitas pessoas ainda não leram a Bíblia toda. Irmãos, eu não vou dizer aqui, levante a mão quem não leu a Bíblia toda ainda, para não constranger os irmãos e para não fazer com que alguém minta, né? Não vou perguntar se você lê a Bíblia todos os dias, porque seria uma outra tragédia, né? Mandar levantar a mão especialmente. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que é uma coisa muito boa você ler a Bíblia todos os dias. E hoje tinha uma irmã que Deus abençoou muito na reunião. Ela é uma irmã que está vindo agora para a igreja com seu marido, e o esposo só ouviu um pedacinho da minha história, como Deus me tirou do espiritismo, e meus pais kardecistas, endemoniados, médium vidente era meu pai, que via os espíritos, e ensinava sobre as libertações pelas correntes mediúnicas, e minha mãe médium da cabeça da mesa, e ali me criei naquele lar oprimido. Diz assim: me ajude, você me traga o livro Chefe de Umbanda Chacrismo. Irmãos, eu sou um ombreiro diferente, não tenho nada de pastor, eu tenho só de mais ensinador que pastor. Irmãos, só de ouvir isto hoje, ele me trouxe 4 livros do Espiritismo, que orienta sobre essas coisas do Espiritismo. E eu disse: deixa comigo, porque antes de ir embora eu quero queimar esses livros. Pode ser que vai causar algum espanto para alguém queimar os livros, né? Parece que o livro não se queima, mas tem alguns livros que precisa queimar. A Bíblia fala de livros, muitos livros, uma quantia muito grande, que foram queimados. Livros que realmente não fazem bem para a alma, não ajudam, não edificam. Eu sei que, como me criei no lar espírita, quanto o espírita é uma pessoa que crê no espiritual, ele crê nos espíritos, ele crê nessas coisas, mas ele não conhece a verdade e a libertação. Então ele me trouxeram aquele livro para me sentir de Deus. E eu não havia falado nada disso, acho que ninguém ouviu falar disso. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele fala e mostra a verdade. Vocês, disse Jesus, permanecerem na minha palavra, o que ele falou, não é o que eu acho que ele falou, não é o que eu penso que ele falou, não é o que eu invento que ele falou, é o que ele realmente falou. Então você vai ser verdadeiro discípulo de Jesus. E aí você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te fazer livre. Irmãos, nenhum espírito, nada de espírito que me esteja aí completamente livre, liberto pelo Senhor. Irmãos, tenho escrito essas experiências da minha vida lá, quando infância, endemoniado, dos meus pais, todo medo, toda aflição, toda luta, que está aí tanta gente oprimida, com medo, triste. O mundo é um mundo espiritual,
mas nós precisamos conhecer, e pela palavra de Deus nós conhecemos. Então, para aquela irmã, muito obrigado, irmãos. Para aquela irmã, muito obrigado, Zezinho. Para aquela irmã, eu dei uma penitência. Você vai ler 3 capítulos por dia, 3 por dia, do Evangelho de João. E durante a semana inteira, será 21 capítulos. Uma semana inteira. Esta semana até o final de sábado. 7 dias. 3 capítulos por dia. 21 capítulos. Todos os capítulos do Evangelho de João. Mas não acabou a penitência. Aí vem a segunda semana. Você leia outra vez o Evangelho de João, capítulo 1, 2, 3, no outro dia 4, 5, 6, até o 21. 2 semanas lendo o Evangelho de João pela segunda vez. E aí a terceira semana, você começa a ler 3 capítulos de João, 1, 2, 3, 7 dias da semana, na terceira semana. E aí você me conta como foi a sua experiência de ouvir Jesus. Irmãos, quantos quer esse castigo para a sua vida hoje? Eu vou te dar uma penitência. Irmãos, quanto quer essa penitência? Você vai aprender a ler a Bíblia todos os dias. E você vai ver, quando não vai ler, vai faltar. O que está me faltando hoje? Puxa, alguma coisa está me faltando. É ler a Bíblia. Amém, irmãos? Não adianta eu falar muito para você, vocês não lerem a Bíblia, não vai acontecer nada, irmãos. Só a Bíblia pode transformar uma vida, uma nação. Só a palavra de Deus escrita. E eu li esse texto a propósito, nunca tinha lido antes, não. Eu li hoje porque o Senhor me mandou ler. Ali fala de um homem poderoso nas Escrituras. Conhecia, mas não conhecia as coisas essenciais. Ele era até discípulo do Senhor, estava instruído no caminho do Senhor, mas não conhecia o mundo espiritual. Não era batizado com o Espírito Santo, era só batizado nas águas, e as coisas espirituais ele desconhecia. Então um casal que estava ali, vindo aquele homem tão maravilhoso, tão poderoso na palavra, conhecedor. Você vem comigo, vamos lá, vou mostrar a você realmente coisas que você precisa saber. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Irmãos, quem é batizado com o Espírito Santo sabe que ele é batizado. Por que a Bíblia diz que ele só conhecia o batismo de João? Ele só era batizado nas águas, mas ele não conhecia que é uma realidade espiritual. Irmãos, às vezes nós deixamos de perceber coisas malignas, ações astutas, ciladas de Satanás. E às vezes entra desavença no lar, briga, e entre os filhos, entre o casal. Satanás operando, porque ele opera nesse mundo da desobediência. E Satanás está operando, irmãos, e você tem que saber guardar seu coração na comunhão com Jesus. Você tem que ter o poder de Deus em você, porque quando o Espírito Santo está dentro de você, é diferente de quando ele fala com você. E eu gostaria nesta noite aproveitar a oportunidade, primeiro para ensinar-lhe que é preciso ler a Bíblia todos os dias. Quantos gostariam de começar comigo esta noite, pastor? Irmão Gilberto Estevão, eu quero começar a ler a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia,
você vai levar mais ou menos uns 3 anos e meio para ler a Bíblia toda. Mas, se você ler 3 capítulos por dia e 5 capítulos no domingo, você lê a Bíblia toda num ano. Então eu faço uma pergunta: quanto tempo leva para ler a Bíblia se eu ler em um ano? 3 capítulos por dia, 5 capítulos no domingo. Como é que a gente lê a Bíblia num ano, irmãos? 5 capítulos no domingo. Então você vai ler a Bíblia toda. Por quê? Quantos capítulos tem a Bíblia? 1189 capítulos. Portanto, se eu ler 3 capítulos por dia, você vai ficar tão conhecedor da Bíblia que você vai aprender um método que Deus me deu para decorar todos os conteúdos da Bíblia. Você pega agora essa irmã que eu mandei ela ler. Você está aqui, irmã, que eu dei o castigo para você, penitência? Vem cá, querida, vem cá, meu amor. Vamos, graças a Deus, dá uma salva de palmas para ela. Eu vou ensinar para você. Deixa eu descer aqui. Eu estou ficando velho, mas não tão velho que não possa descer e subir, né? Amém? Eu quero te ensinar. Ensinando você, vou usar você para ensinar os outros. E você vai me ajudar agora, tá bom? Você pega uma cartolina pequena e corta ali, risca 21 colunas. Aí você escreve 1, 2, 3, 4, até 21. Essa aqui em cima você escreve João, Evangelho de João. Aí 1, 2, 3, 4, até 21. Depois você escreve na coluna o pensamento central do capítulo 1, do capítulo 2, não é bem o resumo, só o pensamento central. E aí quando você olhar para esta cartolina, você vai ver João tem 21 capítulos. E o capítulo 1 é Jesus, o Criador. E Jesus está dizendo que ele é o verbo. No capítulo 2, ele está falando e chamando os discípulos para seguir. Capítulo 3, ele está falando com Nicodemos. O capítulo 4, ele fala sobre os campos que estão brancos para a ceifa e a mulher samaritana. E o capítulo 5, ele fala do tanque de Betesda. E o capítulo 6, ele fala de Jesus ao pão da vida. E o 11, ele fala da ressurreição da... Você pode perguntar a Bíblia, irmão, vou dizer para você aí, entende? Diga amém. Amém. Obrigado, filho. Faça isso, viu? Eu sou o pastor do Rodrigo de Moisés. Muito obrigado. Amém. Deus te abençoe. Irmãos, você viu como é que é o método? O método para conhecer a Bíblia é assim fácil. Aí diz, mas como é que pode conhecer a Bíblia? É fácil, irmãos. Gênesis capítulo 1, criação do céu e da terra. Gênesis capítulo 2, Deus cria a mulher. Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Gênesis capítulo 4, Caim mata Abel, a genealogia de Caim. Capítulo 5, a genealogia de 7. Capítulo 6, corrupção do gênero humano. Ô, irmãos, por que eu falo a Bíblia toda para vocês? Porque senão a nossa hora vai embora, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, quantos querem começar comigo hoje, ler a Bíblia toda, pelo menos um capítulo por dia? Amém? Amém. E eu recomendo que você não comece lá no princípio, não. Você comece em João. E vai chegar uma hora que você vai dizer, eu quero ler 4 capítulos. Não, é só 3. O pastor deu como penitência só 3 capítulos. Não pode. Aí você fica desesperado para ler mais. Aí, coisa que você nunca viu, que você mais deseja na vida, você vai encontrar em Jesus falando. Aí você quer ouvir mais Jesus. Aleluia. Eu vou orar por quem deseja. Fique em pé, irmãos, que vai ler um capítulo por dia da Bíblia. Pode levantar, irmãos. Pai Celestial, esses irmãos estão se colocando em ti, dizendo que eles vão ler a tua palavra, um capítulo por dia, e eles não vão parar
até que leia toda a tua palavra. Diga comigo: Senhor Jesus, esta noite eu faço um voto. Não é voto de tolo, é voto de um filho teu. Aceita, Senhor, ajuda-me a ler a tua palavra todos os dias, um capítulo por dia. E se eu não puder, de alguma forma, que eu possa ler no outro dia, completando, para não deixar para trás essa tarefa de ler a tua palavra todos os dias, para conhecer o que o Senhor tem dito, para a glória do teu nome. Amém e amém. Irmãos, obrigado. Agora eu vou dizer para os irmãos, se eu falar para os irmãos que eu tenho 2 filhos que são administradores de empresa, e se eu disser que eu tenho uma menina que é psicóloga clínica, que é uma bênção, se eu disser que eu tenho 2 filhos médicos, e que todos eles são servos de Deus, como é que nós fizemos isso? Irmãos, nós não somente lemos a Bíblia, porque isso que eu falei para vocês é uma comunhão pessoal, é você e Deus, é um culto pessoal com Deus. Mas nós fazíamos em casa todos os dias o que nós chamamos de culto da família, culto doméstico. Não é assim que ele culto todo, fica meia hora, cada um dá uma palavra, cada um fala, não é nada, e todo mundo é ocupado, não tem tempo para isso. Que hora fica melhor que você, toda a família está junto? Ah, vocês não têm costume de juntar a família para almoçar, cada um chega e come, vai. Então, nós vamos começar por ordem na nossa vida de cristão, orientar a nossa família, o nosso lar. Irmãos, quando vocês já não estiverem mais juntos, você vai sentir aquela falta, daquela comunhão com os teus filhos. Irmãos, ninguém cria filho para si. Os filhos são nossos enquanto eles são pequeninos. Depois eles criam asas e se vão para o seu caminho, como nós também tomamos o nosso e deixamos os nossos pais. Porque a própria Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se vão. É a vida. Mas, irmãos, em casa, para a minha família, o melhor horário era ao meio-dia. Por quê? Porque nós íamos para a escola. Todos iam, eu e minha mamãe, além de atender a igreja, a visão, nós tínhamos um colégio grande, sempre com 1.800, 1.900, 2.000 alunos, de primeiro e segundo grau, curso profissionalizante, etc. Eu fui diretor-geral por 33 anos de educação, colégio. Então nós tínhamos aquele compromisso de sempre estar no colégio. Mas ao meio-dia, todos nós estamos em casa para comer. Alguns, por exemplo, podem dizer que à tarde fica melhor, antes de ir para a coisa. Outros mais à noite, outros pela manhã. Todos estão juntos. Aí então, irmãos, toma um café junto, abre um trechinho da Bíblia e eu vou dar para os irmãos que vão participar o que eu chamo pensamento de ouro. Cada dia um versículo da Bíblia. Não, um texto enorme, um versículo da Bíblia, irmão, se repete. Um versículo da Bíblia, um dia, um momento, um segundo, que você bate os olhos ali. Ele é uma força espiritual para o dia inteiro para você. É como aquele maná que o povo ia comer lá no deserto, mas não podia guardar para outro dia, porque senão pichava. Tinha que no outro dia comer outra vez, juntar outra vez. Então nós fazíamos isso em casa. Nós então
líamos um versículo da Bíblia e até recitávamos aquele versículo da Bíblia com os filhos e fazíamos uma breve oração. Hoje é você, hoje é você, hoje é você. E quando eles aprenderam a ler, nós compramos, nós éramos bem pobres, irmãos, trabalhamos muito, nunca tivemos muito dinheiro, nunca tivemos. E o que nós temos aplicado na obra do Senhor. Irmãos, sempre os filhos estavam conosco. Aquela breve oração, depois tudo ia. Um dia, meu menino, que hoje é um grande mestre, doutor, 2 PhDs, altamente especializado na sua área de traumatologia facial. Nós não esperamos ele, porque tínhamos várias coisas, tanta correria com todo mundo, e ele estava fazendo provas e atrasou. E quando ele chegou, nós já tínhamos feito a nossa oração e a leitura do texto, e cada um se foi. Ele não quis escolher. Não, ele ficou revoltado, triste no coração. Disse: não, eu não tenho valor nessa casa. Sem eu, vocês podem comer e orar. Eu não faço falta. Aí nós temos que pedir perdão para ele. Éder, você nos perdoa, Éder. Nós devíamos ter esperado. Irmãos, nunca mais nós nos esquecemos, nem ele nunca mais se esqueceu. E, irmãos, quando eles começaram a ler, aprenderam a ler, nós compramos uma Bíblia. Não uma Bíblia baratinho, mas uma Bíblia sacrificial, que você pega o melhor que você pode comprar, beira dourada, índice digital, capa de couro, uma Bíblia, não vamos dizer que é boa, porque toda Bíblia é boa, né? Uma Bíblia bem encadernada, e dá para o seu filho para a vida inteira. Escreva ali o teu nome, do papai, da mamãe. Quando nós não estivermos mais nesta vida, vocês estiverem lá nos vossos lares, com os vossos filhos, e nós não estivermos mais aqui, vocês vão abrir esta Bíblia que vocês levaram com vocês. Quando vocês casarem e forem embora, pois lá na mala a Bíblia não pode ficar. A Bíblia tem que nos acompanhar pela vida inteira. Isso é amor à palavra de Deus. Não é fazer assim, correr com a mão no Torá lá, que foi para Deus abençoar, não. É carregar a palavra de Deus, para que você possa lê-la em todos os momentos da sua vida. Todos os momentos alegres, os tristes, o difícil. Vamos construir uma pátria cristã, irmãos. Não uma pátria assim de quem tem Deus, que oração, que libertação, e tá. Irmãos, vamos nós nos alicerçarmos, fundamentados na palavra. Esse homem judeu que conhecia a palavra, poderoso, eloquente, ainda precisava do Espírito Santo. Eu quero que vocês recebam o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Porque Ele estará não só com você, mas Jesus disse, Ele habitará em vós. Estará dentro de você. E quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Eu não vim aqui ensinar doutor, irmãos. Quando eu quero ensinar doutor, eu vou ensinar na faculdade. Já fiz isso. Quer ensinar mestre? Vou ensinar na faculdade. Porque eu sentei todas essas cadeiras. Eu vim aqui para ensinar os irmãos, ajudar aqueles que não sabem ler. Você sabe ler, meu irmão. Não tem que você precisa ser doutor, professor, mestre, grande importância para ajudar uma pessoa que não sabe ler. Irmãos, você tem para dar. O que esses irmãos fizeram? Olha, esse homem é um homem de Deus.
receba eles aí, escreveram uma carta. E se ele não soubesse escrever? Como é que eles sabiam escrever já naquele tempo? Tinha a palavra e escreveram: olha, receba aí esse homem, porque ele é poderoso na palavra mesmo. Agora nós queremos que ele seja batizado com o Espírito Santo. Queremos que ele seja cheio de toda a virtude do Espírito. Então vocês ensinam. Interessante aquele homem. Olha o que diz aqui, irmãos. O texto é muito interessante. Ele diz assim: este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso em espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. E aí continua dizendo assim: e ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram o presidiário, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Não diz que ele ensinou eles nada. Só que o caminho de Deus é por aí, meus irmãos. O caminho de Deus é aquilo que nós fazemos na nossa vida cada dia. Você tem que andar pelo caminho de Deus. Então Deus vai te ensinar você a andar pelo caminho dele cada dia. E a Bíblia diz: ensina a criança o caminho. Ensina a criança o caminho. É os nossos filhos que nós temos que ensinar. Não adianta falar para eles: você não fuma, viu? Porque fumar faz muito mal para a saúde. Mas você está lá fumando. Aí ele não vai fumar. Não adianta. O que você fizer, o seu filho vai corrigir, vai fazer igual a você. Entende? Então, nós não brigamos em família, não discutimos com a esposa, nem na frente dos filhos, nem fora dos filhos, porque não é assim. Porque se constituir um lar é amor de Deus. Amém, irmãos? E eu estou falando essas coisas para você, porque eu quero que você seja abençoado do Senhor. A sua família seja uma família feliz. Famílias destroçadas, sofrimentos estão aí, e eles ficam buscando, irmãos, homem, mulher, luxúria, sexualidade. Não adianta. Deixa, eles vão no seu caminho. E a Bíblia diz que eles vão de mal a pior, porque o mundo passa e a sua concupiscência e corrupção passa também. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, esses, o que diz a Bíblia? Estes duram para sempre. Irmãos, não é que vamos viver para sempre nesta terra, porque a eternidade é um dos fundamentos deste mundo. As coisas são eternas. Deus as criou assim, porque Deus é de eternidade em eternidade. Mas, irmãos, quem serve ao Senhor, esses ficam para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria que você fizesse e olhasse para dentro do seu coração e dissesse: Senhor, nunca mais eu quero ser o mesmo. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo cada dia. Eu quero dar um tempo para falar com o Senhor. Irmãos, eu tenho um neto que está fazendo direito do 3º para o 4º ano. Chama-se Gabriel. É impressionante como ele ora a Deus. Ele leva os amigos. Ele se tornou agora presidente da Aliança Bíblica Universitária, que orienta lá os jovens acadêmicos. Eu pensei: como é que passamos isso para os filhos? Como é que passamos isso para os netos? Agora está lá, sabe, o senhor está falando comigo, está orando, e está lá, o senhor falando comigo. Impressionante. E o senhor fala com ele mesmo. Porque está orando, porque ele teve a própria experiência dele, não é a minha, não é a da mãe dele, não é do pai dele, mas a própria experiência dele, o Senhor falando com ele. Irmãos,
essa bênção é para nós, para quem mais? Para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Você sabe que já tem bisneta já, né? Essa é a bênção. A Bíblia diz que ele abençoaria e você viria os filhos dos seus filhos até a terceira e quarta geração. Já completou já. Daqui a pouco, tchau, irmãos. Daqui a pouco estou indo também, viu? Mas, irmãos, enquanto o Senhor me der graça para ficar aqui, eu gostaria de ensinar as coisas que eu tenho aprendido 50 anos falando na igreja, como obreiro, como líder, como ajudando, enfrentando dificuldades, todos os problemas, na dimensionalidade espiritual, na educação, na escola, todos os problemas de conteúdos programados, conhecimento de todas essas coisas ligadas à educação. Irmãos, eu vou estar aqui falando à noite na quinta-feira, falando à noite na sexta-feira, falando sábado o dia inteiro. Irmãos, não é porque eu vou estar falando. Eu nunca cobrei nada para ensinar, não cobramos nada, absolutamente nada. A irmã falou, vamos cobrar 20 reais para ter um cafezinho, uma postilha, não sei mais o que, tá bem, não pode cobrar. Aí a irmã falou, não vai dar, eu vou cobrar 25, eu não cobro 25, não tem problema. Mas, irmãos, nós, e nem com os livros, o que eu vou dar para você de material didático, você não compra em lugar nenhum a mesma coisa. Eu compro porque faço muito para sair barato, para poder ter. E agora, esses dias, bem aqui perto, da faculdade de Doctor, que comprou até o Colégio Batista. Eles foram me procurar em Curitiba, eu não fui atrás de ninguém, não estou. Você me convida e eu vou a convite. Ele veio falar comigo, eu estava com o meu colega assim, nós estivemos sentados, falamos com ele quase 3 horas. E ele disse, pastor, depois o senhor me prendeu 3 horas de papo aqui, uma coisa impressionante, como é que eu vi você 3 horas? A casa está com muita pressa, eu tenho muito pouco tempo, todo mundo está muito apressado. Precisa parar para aprender, irmãos, ouvir, porque é importante, porque a fé vem por ouvir da palavra de Deus. Você ouve todo mundo, você não tem nada, eu quero que você tenha fé de ouvir a palavra de Deus. Depois de 3 horas de papo, eu disse assim, pastor, se eu tivesse hoje muito dinheiro, o que o senhor ia fazer? Aí eu falei assim, eu ia na China, mandar fazer muitas Bíblias, para pôr Bíblia o mais barato que se pode colocar nas mãos das pessoas. Ia fazer material didático colorido, porque eu vou, como fui lá no Ceará, em Fortaleza, uma criança fica 8 anos indo na escola e 40 delas não consegue ler. Entre 100, depois de 8 anos, meu irmão, 8 anos, você precisa me ajudar, irmão, vamos alfabetizar o nosso povo. Você precisa colocar os seus talentos, dizer para Jesus, se há em mim algum valor, se há em mim algum talento, se há em mim alguma coisa que o Senhor possa usar, então me use, Senhor. Não fique gritando, falando, e discutindo, e você é o bom. Não, irmãos. Se coloque nas mãos do Senhor. E Ele vai usar a sua vida. Você vai dizer assim, jamais eu podia imaginar que Deus ia fazer o que Ele está fazendo comigo. Você sabe que eu vou lá na irmãzinha, que mora lá no morro, eu vou todo dia lá ensinar ela a Bíblia. Eu vou com a Bíblia, porque a cartilha nossa de alfabetização é a Bíblia.
Aí ele vai com a Bíblia e ensina ele a ler na Bíblia. E jamais eu podia imaginar que Deus ia usar tanto a minha vida. Você pensa que precisa uma multidão? Não. Irmãos, Deus usa às vezes um silêncio. Deus usa uma pequena pessoa. Você não pode imaginar. Eu já falei em campo de futebol para 4, 5 mil. Irmãos, eu sei como se pode fazer uma grande oratória. Vocês estão todos olhando para mim, meus irmãos. Jesus salva, eu posso fazer um drama. Grande pregador, eloquente pregador e tal. Todos vocês estão prestando atenção. Eu sei como prega no campo de futebol, milhares de pessoas. Mas isso não vai salvar. Só Jesus pode salvar. E abençoar a seu lar, a sua família, só a palavra de Deus. Hoje, irmãos, eu te recomendo que você comece a ler a Bíblia e você aceitou o desafio. Agora eu te recomendo que você busque uma maneira para reunir os seus filhos, a sua esposa. Como é que eu começo? Começa hoje. Já está tarde? Quem sabe? Comece amanhã cedo. Olha, melhor hora para nós, meu amigo. Então, vamos ler só um versículo da Bíblia. Pronto. Faz uma oração. Mas aqueles que forem ver, não vou dar pensamento de ouro. É um pensamento por dia, 365 dias, para ler só um pensamento por dia. E eu fiz isso para a irmã. Ô, que irmã? Ô, irmã, você, não era assim que eu fazia com você? O pensamento de hoje. E cada dia eu escrevi para o pensamento de hoje. Enquanto você não tem esse pensamento de hoje, vou te dar um pensamento para hoje para você. Então, cada dia ao começar o escrito, vou começar o escrito, o e-mail, já pego, já cola, pensamento de hoje. Pá, pronto, já vai colar. É só pegar, colar, juntar e colar e entrar lá o pensamento do dia. Amém, irmãos? Venha fazer o treinamento conosco.